De Coimbra. De Coimbra. Legal. Então, eu agradecer, não vou esticar muito a apresentação, agradecer essa disponibilidade dele de uma tarde de sábado falar para nós. Tá? Obrigado. Então, eu deixaria agora a palavra para vocês e depois, no final, acredito que poderiam marcar uns 50 minutos. Tudo bem, Sérgio? Sim, eu estava a pensar até usar menos, mas pronto, eu às vezes estendo-me um bocadinho, cortem-me o pio se eu, se eu continuar para além dos 5 minutos, ok? E aí a gente abre para uma pequena discussão entre nós, e eu espero, sobretudo, profundamente, eu acho que tem pessoas que estão participando aí, que você conhece, Fernando Pancini e outros que estão... perfeito. Ele até contou que tinha uma sala na frente da sua, né? Aí em Coimbra. Sim, ele tinha um gabinete aqui em frente, sim. Tem sido bons tempos. E creio que podemos começar. Tudo bem, Sérgio? Muito obrigado, então, por essa disponibilidade, tá? Ok, obrigado, então. Eu tenho que partilhar o meu... ok. Tenho que partilhar... onde é que está? Agora perdi-me. Aqui. Ok. Então, porque eu, entretanto, tinha várias janelas abertas, peço desculpa. A janela, química, ok, este química. Agora já devem estar a ver o meu ecrã, ainda está apresentável o ecrã. Ok. Eu tenho que passar para o modo de apresentação, senão eu não sei como é que se passam os slides, peço desculpa. Ok. Então, basicamente, esta foi uma apresentação que foi criada no âmbito da Universidade de Verão. Nós aqui em Coimbra temos uma Universidade de Verão para alunos do ensino médio, que é o ensino secundário aqui, e que na altura é uma atividade que eu pensei, falámos um bocadinho, eu dei conta que as pessoas da astronomia usavam a química, mas não davam assim muito valor. Então, à conta disso, acabamos, porque era uma atividade provocada por mim também, e o meu colega aderiu imediatamente, o João Fernandes. Eu fazia uma parte de química e ele fazia uma parte relacionada com espectros solares, manchas solares, porque aqui em Coimbra temos uma grande espólio de manchas solares aliás, há muita tradição também de astronomia, portanto, eu também faço alguns cálculos, é por isso que me interesso muito por astronomia, mas realmente havia essa ligação e, portanto, nós criámos isso nessa altura. Isso fez-se uma palestra, e à conta de fazer essa palestra foi apresentada em algumas escolas secundárias, e, entretanto, apareceu esta oportunidade fantástica, eu só agradeço, o convite foi ótimo, e, portanto, essa palestra estava um bocadinho parada, e eu revi um bocado a palestra, porque a maior parte das pessoas, desde tempos imemoriais, olham para o céu e há montes de mitos sobre o céu. Por exemplo, a Via Láctea, que as pessoas não conseguem ver em determinados sítios. Se virem com atenção, veem a Via Láctea muito facilmente. Os planetas, as estrelas, tudo isso. Muitas vezes as pessoas não olham para o céu. Mesmo na cidade, que há mais luz, conseguimos ver imensas coisas. Eu, por exemplo, na minha casa, às tantas, entre dois prédios, estava lá Orion, e eu, que fantástico, está aqui Orion. Portanto, tudo isso é possível ver, é só preciso disponibilidade. E depois também é interessante porque há muita informação online e muitas palestras, muitas coisas, é tudo uma questão de tempo, de paciência às vezes, porque não aprendemos logo imediatamente, mas eu acho bastante interessante. Aliás, a parte da astronomia e olhar para o céu, houve uma altura que nós tínhamos uma atividade aqui no verão, que era astronomia no verão. Eu estava lá sempre com os meus filhos para ver pelos telescópios, várias coisas. Achava essa atividade interessantíssima. Portanto, ok, no meu caso, eu acho que tudo me interessa e eu acho que também para os professores e para os alunos transmitir algum entusiasmo, especialmente no ensino médio, quando as pessoas muitas vezes estão a pensar
e fazer outras coisas. É interessante porque as pessoas veem que há mais coisas para além do que nós temos. Então, esta palestra tinha vários níveis. Eu tenho de ver aqui umas notas porque eu não sei isto de cor. Mas não sei se lembram, foi há uns tempos, os meus filhos eram muito pequenos e eles viam muito o Timão e o Pumba, o Rei Leão, ainda no tempo do VHS, não sei se vocês sabem o que é isso, mas pronto. Então, eram umas cassetes que passavam assim e o Rei Leão passava muito, o Rei Leão tinha imensas coisas morais e também científicas. E esta eu achei maravilhosa. Quando comecei a palestra, eu lembrei-me logo imediatamente disto, porque basicamente, eu estou aqui a ler, porque eu não sei isto de cor, mas tenho uma ideia. O Timon diz: Timon, o que é? Alguma vez imaginaste o que serão aqueles pontos brilhantes lá em cima? E o Pumba faz aquela coisa que... não, o Timon não. O Timon diz para o Pumba aquela coisa que normalmente não queremos. É dogmático, diz. Eu sei o que são aqueles pontos brilhantes. São pirilampos. Pirilampos que ficam colados àquela coisa grande, escura, azul. Ok, o Timon sabia perfeitamente o que eram aquelas coisas brilhantes, eram pirilampos colados no céu. Entretanto, o Pumba vai responder: oh, sempre pensei que fossem bolas de gás a arder. E a milhões de quilómetros daqui. Ok, obviamente, joga-se um bocadinho com a parte cómica do Timon, do Pumba, que só pensa em gás, e depois responde o Timon: Pumba, para ti tudo é gás. Mas a verdade é que as estrelas estão a milhões de quilómetros e são mesmo bolas de gás a arder. E, portanto, se calhar o Pumba que tinha razão. E, portanto, com base nisso, eu lembro-me dessa coisa. E depois, outra coisa muito importante em relação à composição, é que a composição das estrelas, isso foi uma grande descoberta também, que nós tivemos, uma grande intuição, é muito semelhante à composição da Terra. Porquê? Porque o universo tem uma origem bastante comum e as leis aplicam-se em todo lado. Isso parece óbvio hoje em dia, mas não é assim tão óbvio, não é? Podemos imaginar que havia leis que só se aplicavam à Terra e outras leis que se aplicavam à Lua e outras leis que se aplicavam a... E, de facto, a grande revolução da ciência moderna é ver que as leis aplicam-se em todo lado. E a composição é muito semelhante. O nosso planeta tem muita sílica, por exemplo, e neste caso areia, quando vão à praia, porque a sílica é muito pouco solúvel e, portanto, é muito resistente, e, portanto, basicamente as praias daqui são essencialmente sílicas, são um bocadinho mais amarelas por causa dos óxidos de ferro, mas é interessante, nós vamos encontrar nos outros planetas coisas parecidas. E inclusive criou-se aquela ideia fantástica. Houve uma altura que o programa começava, o programa de Física e Química, que aqui em Portugal aprende-se a disciplina Física e Química, está junto até ao sétimo ano, até ao 11º de escolaridade. Mas, curiosamente, começa Física e Química no 7º ano, exatamente com a astronomia, com a parte que é considerada física. Mas pronto, e portanto, basicamente, havia toda essa relação entre a composição e as leis e tudo isso, mas não se conseguia demonstrar muito. Inclusive, daqui a um bocado vou passar esse slide, que é um clássico. Eu realmente quis mesmo verificar onde é que ele tinha escrito isso. É muito famosa, não podemos saber a composição das estrelas porque nunca lá podemos ir, mas é interessante porque não só agora podemos ir, como podemos saber a composição sem lá ir. Eu também gosto muito de poesia, gosto de escrita, gosto de muitas coisas, e achei interessantíssimo comparar aquele cometa que tem um nome estranhíssimo, 67P Churyumov-Menko, e um grão de areia. Basicamente são muito parecidos, um grão de areia e um cometa. Curiosamente, o cometa é uma rocha, não é? Nós vemos como uma rocha, mas na verdade,
quando olhávamos o cometa, vemos uma coisa muito brilhante. E, portanto, o que é essa luz? O que é o fogo? E a química sempre se interessou por essas coisas. Portanto, reações químicas, mas são reações químicas em estado gasoso, que emitem radiação, que nós conseguimos ver. E tudo isso vai-se ligando lentamente àquilo que nós já sabemos e de uma forma muito harmoniosa e às vezes quase invisível, porque diz-se que Marte é composto disto, a atmosfera de Vênus é composta daquilo. Aliás, é curioso, por exemplo, a atmosfera de Vênus é aquilo que nós não queremos, que é uma atmosfera quase em equilíbrio, cheia de dióxido de carbono. A nossa atmosfera é uma atmosfera profundamente desequilibrada, perfeito, ainda bem, porque se fosse equilibrado, provavelmente o equilíbrio é a morte. E, portanto, as várias coisas vão se ligando. E, portanto, William Blake, quando diz que podemos ver um mundo num grão de areia e o céu de uma flor silvestre, ter um infinito na palma da mão e a eternidade de uma hora, diz muitas coisas. E depois a Jenny Offill, num livro mais obscuro, fez uma coisa muito engraçada, que escreveu essa frase: quando pegas num grão de areia, ou de poeira, depende da tradução, o mundo inteiro vem atrás. Quer dizer, tudo está ligado. Na verdade, o tal cometa é enorme, mas mesmo assim a gravidade não é muito grande. Portanto, mas foi um grande feito ver qual é a composição, aterrar lá diretamente. E porquê que podemos ver a composição? Porque usamos lá vários tipos de espectroscópios, vários tipos de aparelhos que medem o que é que lá está. E, portanto, não precisamos de ir lá, basta mandar uma sonda. Na altura, aliás, isso interessou-me bastante, fiquei muito fascinado, porque estava o Pedro Pombo, que é também um... Pedro... não é Pedro Pombo, eu esqueci-me de novo, que estava aqui, não é o Pedro Pombo, não, peço desculpa. Estava na rádio e disse: o cometa cheira mal. Porquê que cheira mal? Porque estava imensos compostos de enxofre. Portanto, na altura, eu achei engraçado, porque nós sabíamos qual era a composição daquele cometa, porque, de facto, medimos a composição e sabíamos que havia coisas no nosso planeta, familiares, que cheiravam bastante mal. Normalmente, as coisas de enxofre, nós somos muito sensíveis aos cheiros de enxofre, porque normalmente tem a ver com proteínas estragadas, não gostamos de coisas estragadas, mas o cometa também tinha imensos compostos de enxofre, alguns mais estranhos, e isso é uma coisa também interessante, porque o espaço, como tem muito espaço, e além disso, há zonas onde tem muito pouca atmosfera, mantém compostos que aqui não tem, e portanto nós vamos encontrar algum tipo de compostos no espaço interestelar, entre as estrelas, que nós não vamos encontrar aqui, porque aqui normalmente são muito reativos. Já me lembrei, é o Pedro Russo. É o Pedro Russo, é um grande comunicador da astronomia, ele aliás, ele é comunicador de ciência na Universidade de Leiden, portanto, ele estava lá, eu achei aquilo fantástico e depois encontrei-o pessoalmente, é um grande comunicador da astronomia. E, portanto, porque que há várias coisas que vão se ligando, e tudo isto, a ligação é sempre, na minha opinião, claro, que sou químico, não é? Se fosse matemático, tinha outra visão, mas é que a ligação é sempre a química. Eu gosto muito deste slide, este slide é bastante complexo, mas basicamente eu tentei aqui neste slide colocar o nosso conhecimento sobre os elementos químicos, sobre as moléculas e sobre as espécies, sobre os planetas, sobre as galáxias, e nós temos basicamente 118 elementos químicos. A nossa tabela periódica é composta por 118 elementos químicos. Com esses 218 elementos químicos, e realmente aqueles que são mais pesados quase não têm interesse, porque são nós que os fabricamos, mas fazemos 10 levantado a 80 átomos, 10 levantado a 12 galáxias, são muitos zeros depois do 10, e depois temos ainda, e agora
pode ser aqui e também pode ser no espaço, 182 milhões de substâncias conhecidas, são mais de 15 mil por dia, é uma coisa incrível, porque algumas são descobertas, outras são inventadas, às vezes é coisas muito interessantes, por exemplo, o hélio foi descoberto primeiro no Sol, só depois é que foi descoberto que nós tínhamos aqui, portanto, isso é um ato, mas há imensas coisas que às vezes parecem muito raras e afinal descobrimos em todo lado. Por exemplo, a água é um caso interessantíssimo, porque a água, não sei se você já tem a resposta a essa pergunta, mas se a água no Sol, e se a água foi para o Sol primeiro ou depois? Será que ela sintetizou-se depois do Sol já existir, ou será que foi agregada já pensando que já havia água? Há algumas perguntas sobre isso. E depois temos uma quantidade de espécies biológicas conhecidas, são descobertas cerca de 50 por dia. Aquela ideia de que as espécies estão a desaparecer, em alguns casos sim, em outros casos não. O caso dos insetos, por exemplo, é um caso muito interessante, porque, os anedotas não provam nada, mas há montes de insetos na zona onde eu vivo, aliás, montes de melgas, e portanto, quer dizer, isto não prova nada, mas é interessante porque pensámos um bocadinho sobre o que nos dizem, que eu lembro quando vim para a universidade, eu ouvi a palavra, não foi no meu departamento, mas foi alguns num bar, um professor assim dizer, está demonstrado cientificamente qualquer coisa, e aquilo chocou-me, porque ele estava demonstrado que a água da torneira era muito boa, ele estava a beber uma água que tinha um aspecto horrível. Ele acreditava muito na ciência. Mas eu acho que é preciso também algum ceticismo sobre essas coisas. E, portanto, em termos estatísticos, se calhar algumas espécies estão a desaparecer, outras estão a ser substituídas por outras estão a ser descobertas. Estima-se que haja 100 milhões de espécies conhecidas, mas também estima-se que o número de substâncias possíveis, que é o conhecido por espaço químico, ou chemical space, são 10 levantado a 60, é muito zero depois do 10. E depois temos cerca de 10 de 45 seres vivos desde sempre, igual ao número de moléculas de ADN, porque cada ser vivo tem o seu ADN específico. Então, significa que nós temos aqui uma quantidade de moléculas de ADN absolutamente impressionante. Isto só para dizer que, de uma forma, as coisas acabam por estar ligadas e a ligação são os elementos químicos delas compostos. Aqui, eu tentei ainda fazer um bocadinho de tentar entrar pela astronomia, etnociência e astronomia indígena, mas de facto não tinha. Mas nós aqui na Europa e no mundo ocidental, nós temos, por exemplo, a alquimia usa imensos símbolos relacionados com a astronomia, o Mercúrio, o Vênus, o Marte, o Júpiter, e depois as galáxias aqui são diferentes, vão criar de alguma forma mitologias com base nisso. É muito interessante, porque entretanto, toda a gente faz mitologias, enquanto os gregos fizeram uma mitologia, se calhar os índios amazónicos fazem outra mitologia, e portanto, e muito curioso também, é que houve uma pessoa que fez uma apresentação que havia uma tribo que não tinha astronomia nenhuma. Provavelmente eles nunca tinham visto o céu, porque estava cheio de árvores e, portanto, eles nunca olharam para o céu. Porque a partir do momento que nós vemos o céu, formulam-se hipóteses, explicações, mitos, seja lá o que for, e, portanto, depois isso vai evoluindo. Aqui no lado esquerdo, abaixo, tem o meu mapa astrológico, é o meu mesmo. Portanto, eu não acredito na astrologia, obviamente, mas a astrologia é também outra mitologia, é interessante, obviamente, como a partir de explicações que não explicam nada, mas que são interessantes em termos de cultura, podemos chegar a imensas coisas, às vezes, que não são científicas. Curiosamente, a astrologia tem um lado mais científico, no sentido de medição. E, portanto, vão encontrar nos descobrimentos, a maior parte já dos grandes matemáticos já não acreditam absolutamente nada na astrologia. Mas ainda alguns deles, embora não acreditem
praticam, porque os reis querem pagar astrólogos, e outros ainda acreditam um bocadinho. Mas, de qualquer forma, eles fazem medições, isso é importante. Portanto, nós podemos fazer medições a partir de uma coisa que aparentemente não tem qualquer sentido em termos de psicológicos ou o que seja. Mas pronto, isso é interessante porque nós não precisamos de acreditar em tudo o que lemos, nem em tudo o que vemos, nem em tudo o que nos dizem. Temos de ter espírito crítico. E de facto, a astrologia é muito interessante em termos de simbologia, de medição. Os astrónomos acabam por... Mas, entretanto, a parte psicológica não tem interesse absolutamente nenhum, quer dizer, ou pelo menos não tem aquele interesse que se pensaria. Portanto, pode ter interesse em termos de conversa, para encontrar uma pessoa que é mais parecida connosco, enfim, não serve para nada, mas pronto, serve como conversa, como cultura, mas não serve muitas vezes como explicação. E as duas perguntas que eu tinha, que eram um bocadinho provocatórias, é mais fácil encontrar água no Sol ou aminoácidos no espaço interestelar? Eu acrescentei aqui espaço interestelar, porque na altura que eu escrevi isto ainda não tinham descoberto nenhum aminoácido no espaço interestelar. E agora não tenho a certeza que tenham descoberto. Mas água no Sol conseguimos demonstrar de várias maneiras, e é isso que eu ia mostrar um bocadinho. Ok, aqui está o Auguste Comte, que é o clássico, que ele disse: nunca poderemos conhecer a composição química das estrelas porque não vamos lá. E ele, de facto, ele escreveu isso em vários sítios, de várias maneiras. Eu vi o curso de Filosofia Positiva e andei à procura. Hoje em dia é bastante fácil, usando o texto ou o PDF, encontrar as palavras, e encontrei. Ele escreve isso em vários sítios, mas não desta maneira, mas de várias maneiras parecidas. E, portanto, é curioso, porque passado uns anos, parece quase a vingança da história, vão descobrir a espectroscopia, pá, uns 3 anos depois, vão descobrir a espectroscopia e, portanto, nós hoje em dia podemos apontar um telescópio para o Sol ou ver a luz que vem, ou ver a luz, mandar a luz para lá, ou ver a luz que vem e ver que elementos, eles às tantas deram conta, identificaram logo um monte de elementos, inclusive... E ainda se pratica hoje em dia, porque é quase impossível, se não impossível, obter temperaturas de milhares de Kelvin, aliás, só em teoria, mas pronto, a cerca de 6.000 Kelvin, 10.000 Kelvin, nós podemos usar, por exemplo, o Sol ou outras coisas, para obter dados que não podemos obter na Terra, porque não há nenhum material que aguente 10.000 Kelvin. Só numa coisa muito particular com laser realmente isso leva-nos a outra coisa, que é, digamos que como a astronomia e a tecnologia ligada à astronomia e às viagens espaciais vai criar tecnologia que depois vai se refletir na nossa vida diária. Por exemplo, os GPS, as comunicações, as viagens, tudo isso, os materiais, tudo isso, alguns já existiam. Por exemplo, não é verdadeiro que a NASA tenha inventado o Teflon já existiu, mas encontraram uma aplicação para o Teflon que se calhar não existia na altura e, portanto, ficou associado um bocadinho ao Teflon à NASA. Mas o Teflon já era usado nas frigideiras. Aliás, foi uma invenção, quando descobriram um plástico que era muito pouco aderente, a mulher do inventor, também hoje em dia não seria a mulher da inventora, ele é que seria o marido da inventora, ok, 50% para cada lado, mas penso logo em usar uma frigideira, uma coisa. Ok, isto não é nada para vocês. Aliás, esta imagem lembra-me uma coisa que aconteceu, que foi muito gira, que foi um aluno do ensino médio que viu esta palestra e disse: isto é tudo fácil, o professor não nos está a ensinar nada de novo. Aliás, ele não disse isso diretamente, fez um comentário. Na verdade, isso é uma coisa interessante, porque há imensa informação hoje em dia, é tudo uma questão também de tempo. Mas eu achei esta imagem muito interessante, porque
a radiotelescopia, que só vai, os rádios telescópicos vão aparecer quase depois da Segunda Guerra Mundial, porque só nessa altura que aparece o radar, é uma zona em que é completamente opaca a nossa atmosfera. A zona visível, mais ou menos, por isso é que nós conseguimos ver o que se passa lá fora, mas na zona do raio-x ou na zona do infravermelho, mais ou menos, e, portanto, há aqui zonas muito específicas em que nós conseguimos ver na Terra o que se passa lá fora. E depois a questão também da astrobiologia, já vou falar um bocadinho sobre isso, ver se há vida nos outros planetas. Eu, na minha opinião, digamos que chutar o problema para o espaço, porque claro que no espaço temos muito mais possibilidades, mas quer dizer, a vida na Terra veio do espaço, pode ter aparecido aqui, pode ter aparecido em vários sítios. Na verdade, as coisas são muito mais complexas, ao mesmo tempo mais complexas, mas também mais simples. Nas partes que são opacas, nós inventámos telescópios que podem orbitar, por exemplo, telescópios portanto, estão fora da nossa atmosfera. Isso é também muito interessante, isso gera mais tecnologia, há imensos projetos relacionados com isso, isso acho que é muito interessante. Depois, a radiação que chega aqui é muitas vezes comida, por exemplo, pela água, não é? Porque é fácil, a nossa atmosfera tem nuvens, tem água, até cerca de 4% pode ser água. Dificilmente há uma atmosfera completamente seca, aliás, as atmosferas completamente secas não são muito boas para a vida. E depois a questão do ozono, dos gases que são mais ou menos transparentes na zona visível, mas absorvem noutros lados, por exemplo, o O2, o CO2 absorve no infravermelho, portanto, isso basicamente. E depois há uma distribuição de radiações com base na radiação do corpo negro. E, portanto, nós aqui, mais ou menos, como nós vamos receber luz do Sol, será cerca de 5.000, 6.000 graus Celsius, vai chegar aqui e, portanto, nós temos aqui uma distribuição. Mas, de facto, há partes que desaparecem porque são absorvidas. É que o espectro da radiação visível, ou seja, quando nós vemos o Sol, diríamos que era contínuo, mas não é contínuo, porque há coisas no próprio Sol que já estão a absorver, nomeadamente a água. E depois os elementos, depois várias coisas. E, portanto, o Sol vai nos dar um espectro de riscas e também o que nos vai chegar aqui é absorvido pelo Sol e também é absorvido pela nossa atmosfera. Eu pus aqui, isto é de um livro, porque isto tinha a ver com a absorção do Sol. Eles usam aqui em Coimbra, se não me engano, dois tipos de riscas, é o H-alfa e o H qualquer coisa, e dão diferentes aspectos das manchas solares. Mas, basicamente, nós conseguimos ver o Sol, porque, basicamente, a atmosfera o espaço é basicamente, aliás, é uma frase que eu li não sei onde, que é basicamente hidrogênio sujo, porque depois basicamente 97% do que está lá fora é hidrogênio, portanto há um bocado de hélio e depois os elementos que nos interessam, do quais nós somos feitos, mas também é verdade que nós não somos feitos de hidrogênio, mas de qualquer forma há imenso hidrogênio e claro, como o hidrogênio pode-se combinar com o oxigênio facilmente, cria água, e portanto há água em muitos sítios. Agora vamos descobrir, quando há umas décadas atrás era interessante falar, descobrimos um planeta com água, agora há água em todo lado, há água na Lua, há água no Sol, há água na Terra também, mas há imensa água, portanto isso tem a ver mais uma vez com a nossa capacidade de detectar as coisas, não quer dizer que fomos lá e pegámos um bocado de gelo, também podemos fazê-lo, mas sabemos que aquelas riscas são inequivocamente da água. Eu tenho de ver, porque eu não sou astrofísico, mas pronto, a galáxia de Andrómeda é a galáxia que está mais perto de nós, isto é o telescópio de luz visível, mas, por exemplo, a seguir,
podemos ver também com luz visível a galáxia que se chama aqui, como é que ele se chama? M51, SE51, a galáxia do Redemoinho, faz sentido. Nestas partes mais vermelhas, que são, de acordo com o que aparece nos telescópios, se não me engano, são mesmo vermelhos. O Álvaro e vocês podem me dizer se não for verdade. Basicamente, isto são... há reações com hidrogênio, há imensos hidrogénios aqui neste espaço e vão reagir e vão criar outros basicamente outros elementos. Portanto, o espaço nesse ponto vai ser uma grande fornalha de elementos e também de moléculas, e portanto é muito interessante. Isto é uma coisa mais, agora já tem a ver comigo, porque na altura eu publiquei um artigo um bocadinho sobre essa temática, que é o CO. O CO tem diferentes temperaturas. O monóxido de carbono, aliás, pode ser usado quase para medir a temperatura do espaço. E basicamente aqui temos um espectro já de micro-ondas, em que nós temos aqui, se não me engano, o monóxido de carbono 12 e mercúrio 13, e conseguimos, com a diferença entre os dois, de alguma forma, ver qual é a temperatura. Na altura, o meu trabalho foi simplesmente agarrar na diatómica do monóxido de carbono e calcular os parâmetros de transição, basicamente, porque, obviamente, toda a absorção tem a ver com transições, neste caso, micro-ondas na parte rotacional. Ok. Eu também gostei imenso desta galáxia, porque quando apontava-se o telescópio para esta galáxia não se via nada, mas apontando o telescópio de infravermelho vê-se lá que está lá umas coisas, ou seja, visivelmente não se vê nada, mas em termos de, quando mudamos os comprimentos de onda para chegar ao infravermelho, vamos encontrar muitas coisas. Ok, e depois isto já é um bocado antigo, já é de 2006, mas há imensos compostos no espaço. Obviamente o H2, o monóxido de carbono, o CSI, o professor Fernandes, aliás, disse-me ontem que tinha encontrado uma explicação para isto, porque tem sido discutido a questão de porque é que temos tanto silícios e, portanto, o CP, se calhar, porque no caso do espaço, sendo coisas reativas, elas rapidamente aqui na Terra desapareciam, mas no espaço podem viver mais tempo. Aqui, ok, o H2 é estável, o N2 é estável, o 2 é estável, mas, por exemplo, o CP, ou CS, ou outra coisa qualquer, ou CN, não são estáveis. E depois coisas mais complexas, por exemplo, com imensos carbonos. Aliás, houve um como é que ele chama? Fred Hoyle, que apontava o telescópio e encontrava imensas coisas, e às tantas quase diziam por brincadeira que ele quase descobria a vida. Mas é verdade que nós... há imensas coisas que vão aparecer no espaço, nomeadamente os compostos não muito clássicos de carbono, por exemplo. Aliás, no Brasil tem imensa tradição também desses cálculos, portanto é interessante. O Carlos fez alguns trabalhos sobre isso. E, portanto, e depois vamos encontrar também, fez um trabalho sobre isso, o HCN e o HNC. Enquanto aqui na Terra o HCN predomina e não há HNC quase nenhum, no espaço vamos encontrar o HNC, às vezes quase a mesma quantidade, depende também do sítio onde apontamos o telescópio, quase a mesma quantidade do HCN. Portanto, e obviamente vamos encontrar moléculas parecidas com aquelas que nós temos aqui, o ácido fórmico, o eteno, o dióxido de carbono, ok, tudo isso, o metano, imenso metano também. E depois
mais moléculas e mais moléculas, e por exemplo, uma das que vamos encontrar provavelmente no espaço é o HC11N, isto é um bocado antigo, já vamos encontrar muito mais. Portanto, todas estas moléculas têm uma assinatura muito característica em termos de espectroscopia. Portanto, nós sabemos qual é a sua composição, sabemos que elas estão lá, porque elas, de alguma forma, foram identificadas pelo seu espectro. E aqui pus a vermelho um aminoácido que era relativamente simples, que é o aminoácido mais simples, que é a glicina, que ele basicamente na altura não tinha sido identificado entre as estrelas. Agora já identificaram glicina em vários sítios, nos cometas, nos planetas, nas atmosferas, mas entre os planetas aparentemente não tinham identificado. Porquê que eu pus aqui a glicina? Porque o que se pode identificar pode não ser aquela estrutura que nós estamos habituados, que é a sveteriónica, que é a NH3, CH2, CO-, pode nem sequer ser aquela estrutura que estou mais habituado, pode ser um isómero. O que é importante, ou pode ser uma conformação diferente, o que é importante é conseguir identificar de alguma forma aquele conjunto de átomos. E como é que nós podemos fazer isso? Usando imensos espectroscópios. Por exemplo, no caso de Rosetta, tinha espectroscópios de ultravioleta, de infravermelho, de micro-ondas, a espectrometria de massa, de íons, de nêutron, há imensas possibilidades. Tudo isso tem a ver com, mais uma vez, a utilização tecnológica para identificação química. Aliás, eu achei bastante interessante, porque alguns aqui neste GIB espacial, do Pathfinder, há uma coisa que é a identificação de rochas usando o raio-x e partículas alfa, e depois, não sei se está aqui, usando também a radiação mais energética, do raios gama, e portanto eu achei interessante, porque nas minas hoje em dia já utilizam isso. Para identificar muitas vezes as rochas vão usar o mesmo tipo de equipamentos, e muitas vezes alguns equipamentos são desenvolvidos para o espaço e depois vão ter utilização aqui. E portanto é interessante essa simbiose entre possibilidades. E portanto, na minha opinião, eu acho que as coisas aqui são muito importantes, mas também no espaço são muito importantes também. Todas são importantes. Depende muitas vezes dos nossos objetivos. Há pessoas que adoram mergulhar, há pessoas que sonham ser astronautas, né? Portanto, e há pessoas que gostam de um bom prato à mesa, portanto, ou de um bom vinho. Portanto, a diversidade vai criando muitas vezes possibilidades. Se fôssemos todos iguais, acho que seria uma grande chatice. Portanto, as várias, voltamos um bocadinho atrás, as várias sondas que vão identificar não só a radiação visível. Aqui em Portugal houve uma coisa bastante engraçada, foi um jornalista que veio dizer que a NASA pintava as imagens, afinal Marte não era vermelho. Eu acho que qualquer pessoa, a olho nu, vê que Marte é mesmo vermelho. Portanto, não precisa sequer de ir lá para ver que é vermelho. Mas pronto, e tudo isso para ver que às vezes há opinion makers que criam vários tipos de confusões. Muitas vezes são bem intencionados, outras vezes são simplesmente um bocado, enfim, um bocado ridículos, mas pronto. E de alguma forma temos de ter alguma paciência. Portanto, com toda a gente, porque toda a gente se pode enganar, toda a gente pode contar uma história muito, muito interessante. Às vezes o labrador que está ao nosso lado tem uma história bastante interessante para nos contar, muito melhor às vezes do que um cientista que seja mais dogmático. Mas pronto, obviamente a origem do universo é também outra coisa fascinante, a origem da vida é outra coisa fascinante. Nós aqui em Portugal temos uma astrobióloga bastante famosa, ganhou um concurso, ela vem da Inglaterra, a Zita Martins, mas é uma ótima comunicadora também. Eu acho muito piada, porque a formação de base dela era química, é química. Aliás, ela está num centro de química, e ela diz várias vezes,
para detectar vida nos planetas, nós precisamos de laboratórios de química. Portanto, é basicamente essa ideia. Portanto, eu agora avancei demasiado, mas basicamente, ok, em termos experimentais, nós vamos usar imensos spectroscópios, imensos aparelhos e vamos desenvolvendo muitas coisas. Se calhar os nossos telemóveis aqui há 30 anos atrás ainda não existiam, mas já havia um aparelho parecido, que era uma grande confusão de fios, que vai dar origem àquela coisa, aquela pecinha que nós temos de imensa informação que conseguimos comunicar com toda a gente. Na área, o Fernando está aqui também, é muito interessante, estas imagens são um bocado enganadoras, a química trabalha muito com imagens, mas basicamente os átomos, para nós químicos teóricos ou químico-físicos, como disse o Júlio, são essencialmente núcleos e eletrões. Os eletrões moviam-se a grande velocidade, muito mais rápido que os núcleos, e as interações são eletrostáticas, são basicamente os núcleos atraem os eletrões repelem-se uns aos outros e os núcleos também. E depois, sendo regidas pelas leis da mecânica quântica, são um bocadinho diferentes, porque estamos a trabalhar com sistemas pequenos, conseguimos calcular imensas moléculas. Isso é uma coisa, muitas vezes, que as pessoas não dão conta, porque na química foi evoluindo para fazer cálculos cada vez mais complexos. A química computacional, a química quântica, cada vez mais complexos. Nós, hoje em dia, podemos modelar moléculas no nosso computador, não precisamos de usar supercomputadores. O Fugaku é supostamente o computador mais rápido do mundo. Nós aqui em Coimbra também temos um cluster que é relativamente rápido, aliás, aqui em Coimbra, aqui na Química Teórica, também temos na Física um outro cluster, mas às vezes o nosso próprio computador, através da internet, nós podemos fazer cálculos relativamente simples. Por exemplo, o WebMO, que é basicamente Molecular Orbitals via web, permite fazer cálculos relativamente simples de moléculas relativamente complexas, sem grandes problemas. E, portanto, aliás, esta palestra vem nessa sequência, porque eu tinha feito, aliás, o Álvaro também participou, eu tinha feito umas palestras em que punha as pessoas a trabalhar fazendo cálculos usando o web, que eram mesmo cálculos, não eram simulações ou aproximações de cálculos, eram mesmo cálculos de eletrónica, eles resolviam mesmo a equação de Schrödinger. Há um catch interessante, porque o único sistema que tem a solução exata é o H, mas acontece que o H, ok, não tem grande interesse. Já o H2 já é aproximado, embora muito exato, com grande precisão. Agora imagine um aminoácido, uma molécula maior, ou então modelar um conjunto de moléculas, portanto, que vão evoluindo, e isso vamos precisar cada vez de computadores mais... Portanto, voltamos um bocadinho atrás, isto tinha a ver com o Sol. Aqui em Coimbra fazem muitas medições das manchas solares, portanto há uma quantidade de informação sobre manchas solares. Curiosamente, as manchas solares, isto é uma imagem de uma mancha solar, estão a uma temperatura mais baixa, um bocadinho mais baixa, e conseguimos ver isso com telescópios, mais uma vez. A superfície do Sol a cerca de 5.500 graus Celsius, mesmo assim é um bocado quente, e as manchas solares estão um bocadinho mais baixas, e na mancha solar vamos encontrar água. E, portanto, a questão é, muitas vezes, será que a água apareceu lá porque reagiu ou porque já lá estava? Essa é outra questão. E, na verdade, nós conseguimos confirmar isso na altura, isto foi nos anos 90, 2000, foi muito falado, porque havia confirmações teóricas e confirmações experimentais. Basicamente, teoricamente, tinha a ver com a vibração das moléculas de água e portanto, a confirmação do espectro vibracional rotacional das moléculas de água batia certo com a presença de água nas manchas solares. Portanto, digamos que vem do lado teórico. Acontece que a temperatura é muito alta e, portanto, é preciso tratar todos aqueles estados que envolvem a temperatura. Nós normalmente trabalhamos com estados que têm uma temperatura muito baixa, só tem quase um modo de vibração
ou melhor, tem um estado vibracional, se for a matéria atómica tem 3, mas só está povoado o estado fundamental. Aqui estavam imensos estados povoados, inclusive muitos vibracionais e um número muito grande de rotacionais, e implica que haja alguma distribuição, isso implica calcular imensos estados, e portanto isso implica um trabalho mais preciso. Mas pronto, basicamente nós conseguimos confirmar a presença de água no Sol por métodos experimentais, levando para lá os telescópios, por métodos teóricos. Obviamente, tal fora de causa mandar uma sonda para o Sol, mas se calhar, será que algum dia alguém vai pensar nisso? Como é que podemos fazer isso? Acho que foi o Ray Bradbury, tem um conto em que mandou uma sonda e em que viola a termodinâmica, porque a temperatura inferior que nós podemos obter é menos 273 Kelvin, e naquele caso aquela nave estava a milhares de graus negativos, havia uma violação quase, de certeza, da termodinâmica. Mas é interessante, porque nós podemos às vezes, a partir da imaginação, ou obviamente apoiada pelos nossos conhecimentos, pensar em coisas que se calhar não se podiam pensar e encontrar nos planetas uma coisa que vamos encontrar aqui. E, portanto, de alguma forma há uma troca de informações que gera conhecimento que é imensamente interessante. E já agora, não sei, eu perdi-me aqui com as horas, eu vou passar um bocadinho para ver que horas já são. Aqui está, aqui. Ok. Pois. 55 minutos. Desculpa. Então, basicamente, eu só ia mostrar-vos uma coisa. Hoje em dia, quase toda a informação está online. Por exemplo, este livro que acabamos de publicar está online, é gratuito, é simplesmente uma questão de descarregar. Os cadernos de astronomia estão online, é só uma questão de ler. A História da Ciência Manguinhos está online, é uma questão de ler. A Revista Brasileira de Ensino de Química, da Ciência e Tecnologia está online, tudo está online. E chamava-vos as revistas da Sociedade Portuguesa de Química estão online, revistas da Sociedade Brasileira de Química acho que estão online, e estão disponíveis para todos, é tudo uma questão de tempo. E só vos ia chamar a atenção que nós estamos a organizar, e eu sou um dos organizadores, um congresso de ensino e de história da ciência, e pode ser interessante em termos de questão da história da astronomia indígena e tudo isso. Se quiser apresentar alguma coisa é até junho de 2021, portanto, obrigado. Nós temos aqui vários cursos, mas... Ok, já acabei, obrigado. Vou parar de partilhar. Obrigado, Sérgio. Está me ouvindo? Estou, afinal demorei mais tempo do que eu estava a pensar, mas foi ok. Não, está excelente, está ótimo. Ok. Bom, acho que podemos abrir primeiramente para perguntas. As pessoas aqui presentes na escola, mas também as pessoas mesmo que estão online. Isto foi transmitido no YouTube? Sim, foi transmitido. Ok. É que... Depois podemos mandar continua a imagem, não é? Tá certo. Então, aguardamos possíveis perguntas. Eu estou tendo um leve problema para transmitir no YouTube, mas está resolvendo. Aqui uma Schultz comentou, caramba. Olha, o que quer dizer com isso? Okay. Sérgio, eu Diga. teria uma pergunta. Diga. Você falou de água no solo, que já é uma coisa surpreendente. Sim. Agora, sobre moléculas orgânicas, quais são as mais complexas que podemos encontrar no espaço? Eu sei lá. Mas
Os aminoácidos são relativamente estáveis, portanto, era suposto encontrar alguns aminoácidos. Aliás, por alguma razão, os aminoácidos são muito procurados porque são as moléculas mais fáceis de encontrar. O benzeno, obviamente, é muito estável também. Vários tipos de anéis fundidos ou anéis, de certeza que é possível encontrar. O Fred Hoyle, que era um bocadinho disruptivo nessas coisas, ele estava convencido que quase que estava a encontrar moléculas orgânicas. Cada vez que encontramos moléculas orgânicas mais complexas, mais possibilidade de ter vida, não é? Ou pelo menos vida como nós conhecemos, que é baseada basicamente no carbono. Mas não sei responder essa questão. Por acaso é uma boa pergunta. O Júlio sabe qual foi a molécula orgânica mais complexa encontrada? Agora estou a devolver a pergunta. Ok, mas basicamente isto está sempre em evolução. A ciência nesse aspecto, a ciência é um bocadinho, não vem para trás, felizmente, porque a ciência é sempre aditiva, portanto não vem para trás, e portanto alguém pode ter pensado, por exemplo, que encontrou uma molécula orgânica bastante complexa relacionada com a vida. Por exemplo, há pouco tempo encontraram uma molécula orgânica relacionada com a vida num planeta, numa atmosfera qualquer. Ficaram imensamente contentes, houve imensas notícias sobre isso. Afinal, não era bem assim, ok, mas basicamente ficou lá um bichinho. Se calhar outra pessoa vai procurar e vai encontrar outra mais complexa ainda. E, portanto, normalmente vamos adicionando conhecimento, não é? Agora, eu de facto não sei essa pergunta, qual é, mas imagino que sim, há imensos anéis fundidos, de certeza, que são muito estáveis. Aliás, nós sabemos que são muito estáveis porque aqui na Terra são, além de muito estáveis, reativos de uma determinada maneira e provocam, por exemplo, o cancro dos fumadores. O cancro dos fumadores está associado àquelas moléculas poliaromáticas, por exemplo. As moléculas, aliás, as moléculas poliaromáticas, agora estou-me a lembrar, as moléculas poliaromáticas há bastantes no espaço. Bom, obrigado pelos comentários. Sim. Esteja à vontade. Alguém da audiência? Sim, tem uma pergunta aqui, deixa eu passar para... Ok. O Álvaro disse que não estava transmitido. Ei, prazer, meu nome é Letícia. A minha dúvida é a seguinte, por causa um pouco dos desafios da língua, aí eu não sei se eu consegui compreender um pouco bem. O Sol, ele tem uma atmosfera muito doida, realmente um pouco estável, e a gente ainda não tem muito conhecimento sobre. Então, essa questão da existência da água no Sol, ela é algo que a gente vai conseguir ver como um padrão em outras estrelas como o Sol, ou não? É algo que realmente acontece por causa da composição do Sol e por causa de como o Sol funciona. A minha outra dúvida é como que funcionou a interdisciplinaridade na sua pesquisa, porque você trabalha tanto com química, tanto com astronomia. Aí eu queria saber se é coisa do departamento, como que foi feito esse trabalho, é algo que eu acho muito interessante. Obrigada. Ok, muito obrigado pela sua pergunta. Eu peço desculpa também por estar... Eu tenho uma tendência para falar muito depressa, peço desculpa. Eu entusiasmo e depois atrapalho-me, é uma coisa assim, muito caótica. Mas tudo bem. A sua pergunta é muito pertinente, porque, de facto, nós sabemos que há água no Sol. E basicamente, o Sol é basicamente hidrogênio e um bocadinho de hélio e, ok, os outros elementos. Portanto,
Se calhar, a dúvida é, provavelmente sim, as outras estrelas também têm água. É tudo uma questão de conseguir detectá-la. Ok, em termos físicos, provavelmente nunca conseguiremos, não sei, agarrar um bocadinho do Sol. Era, aliás, o livro do o conto do Ray Bradbury chama-se As Maçãs do Sol, assim qualquer coisa, que basicamente iam buscar ao Sol energia. Obviamente isso está um bocadinho fora de causa, pelo menos por agora, e suspeitamos que esteja para sempre, mas pronto. Agora, com base, de facto, em cálculos, em teoria, temos quase a certeza é mesmo só pegar mesmo, e temos a certeza que está lá água. E agora sobre a outra pergunta, sobre a interdisciplinaridade. De facto, eu faço parte de um grupo que tem imensos, pratica a química teórica, que é basicamente utilizar a equação de Schrödinger para resolver estruturas de moléculas. Ora, nada melhor como objetivo que calcular moléculas, por exemplo, que não sejam ainda conhecidas, ou que sejam mais difíceis de obter. Por exemplo, os radicais. Os radicais são imensamente difíceis de obter em termos experimentais, porque eles são muito reativos. Mas em termos de cálculo, é relativamente fácil. Agora, o grupo que eu me inteiro é muito interessante nesse aspecto, porque a interdisciplinaridade não é tanto de várias pessoas de várias áreas, mas fazer coisas para outras áreas e esperar de alguma forma informação a partir de outras áreas. Ou seja, imaginemos agora, pratica-se muito, haver um grupo que tem experimentalistas de uma determinada área, outras áreas, de astronomia, de química, tem pessoas mais teóricas, e isto está tudo junto. Neste grupo, que foi e continua a ser conduzido pelo professor Varandas, tem uma perspectiva diferente, é resolver alguns problemas ou discutir alguns problemas que interessam, nomeadamente a astronomia. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar aqui, nos anos 90, havia imensas pessoas que estavam a trabalhar na tal astroquímica teórica, que era basicamente fazer cálculos para moléculas, às vezes já eram conhecidas, ou seja, servia, então, em Júpiter ou não sei onde, encontramos aquela molécula, ok, tudo bem, serve para uma boa introdução, ou então uma molécula que estamos a prever. Portanto, é basicamente essa a ideia. Mas isso também depende muitas vezes de cada ADN, de cada grupo. Isso não é... os grupos são um bocado diferentes uns dos outros. Isso também gera diversidade. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim. Obrigado também. Bom, a Letícia agradece aí pela resposta. Mais alguma pergunta? Bom, então eu acho que nós agradecemos muitíssimo ao Sérgio por essa disponibilidade, por esse excelente seminário, e a gente espera que esse seja o primeiro contato de outras interações que a gente venha a ter no futuro, né? Que esse contato se intensifique. Tá certo, Sérgio? Sim, eu fico muito contente. Eu estava aqui a ver no Facebook, porque não foi transmitido no YouTube, pois não? O Álvaro disse que não viu no YouTube. Foi ou não? Consegue-me dizer? Vai ser disponibilizado. Houve um pequeno problema, mas está gravado a palestra e vai ser disponibilizado no YouTube. Tá certo? Ok. Daqui a pouquinho. Então corta as partes, Gaga, estou a brincar. Tá bom. Okay. Tá bom, Sérgio. Olha, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por essa excelente palestra, por esse início de conversa que nós estamos tendo, tá bom? Sim, como viu, as minhas ideias não são um astroquímico no sentido clássico, não é? Nós temos alguns, mas no sentido de usar a astronomia como divulgação também da química,
Portanto, é uma possibilidade. Ok, muito obrigado. Obrigadíssimo. Não, mas foi bastante estimulante toda a palestra e acho que deixou bastante pontos para a gente continuar a conversa. Um forte abraço, então. Ok, obrigado. Até em breve, esperamos. Tá bom? Ok, um abraço, obrigado. Obrigado.